Argumento. Oferecimento. Hospital Porto Dias. Unama. Grupo Líder e Unimed. Boa noite, o Argumento está começando agora. Hoje os nossos assuntos é conforto e beleza, mobiliário, arquitetura. Estão aqui conosco a arquiteta Larissa Lucy, que é autora do projeto desse cenário que você está vendo, e o empresário Pepeu Garcia, que é titular do Grupo Paraense de Decoração. No segundo bloco, nós vamos falar sobre os 70 anos do Hospital Adventista de Belém. Estarão aqui conosco Marcos Barcelos e Jackson Freire. São diretores do hospital e vêm comentar conosco justamente essa data que é tão importante para a saúde de Belém. O Argumento, sempre em cima do lance, convida você a nos acompanhar. Estamos no ar. Bem, vamos começar a nossa conversa de hoje sobre conforto, beleza, mobiliário. Vamos falar com a arquiteta Larissa Lucy, com o empresário Pepeu Garcia. Primeiro, boa noite e muito obrigado por terem vindo. Para nós é um grande prazer. E antes que vocês falem, já fica o nosso agradecimento, porque realmente o nosso cenário de volta pós-pandemia, durante a pandemia nós ficamos online, né? Então só apareceu o rosto de cada um. Voltamos à nossa origem. O Argumento fará 35 anos agora em dezembro, no ar, toda segunda-feira, na RBA. Quer dizer, é um produto de fidelidade completa do programa, da emissora, do apresentador e assim por diante. E há muito tempo que a gente faz esse tipo de cenário, que algum arquiteto ou arquiteto assumem, uma empresa fornece e com isso todos nós ganhamos. Muito obrigado pelo seu talento, muito obrigado pela sua disponibilidade e boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite, Mauro. É um prazer estar aqui e compartilhar assim, um momento rico como esse, a gente viver os 35 anos, chegando aos 35 anos do Argumento e o GPD poder proporcionar junto com a riqueza do detalhe do projeto criado pela arquiteta Larissa Lucy, essa oportunidade do público paraense de assistir o Argumento, de valorizar mais esse momento em que se discute a vida social, econômica e política do Estado do Pará. Muito bom. Larissa, vamos começar com você e temos que perguntar o seguinte: o que lhe levou a este tipo de cenário? Qual a sua inspiração? Boa noite, Mauro. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Fico muito honrada, feliz. E o cenário, obviamente, que foi pensado especialmente para você, para esse programa tão especial, importante, né? E eu busquei utilizar móveis com o design moderno. O que está na moda, né? O que está sofá atual, curvo, exatamente. o verde. O verde, no caso, as linhas orgânicas, né? Está super em alta, inclusive vim semana retrasada do Casa Cor, São Paulo, e realmente foi destaque as linhas orgânicas, né? Buscando também trabalhar os materiais sustentáveis. Enfim, eu utilizei aqui no teu cenário peças de design, como esse sofá Nero, né? E a sua poltrona, impecavelmente... Altamente confortável. Altamente, que bom, fico feliz, dá mais design. Ela tem curvas, linhas sutis, né? Ela realmente, agrega o estilo dela com as cores, os materiais. Enfim, eu fico feliz que tenham gostado. E você colocou também uma obra de arte do Paulo Azevedo, que chama a atenção e ficou muito interessante, né? Temos aqui a televisão, possivelmente alguma entrevista com alguém de fora, a gente pode conversar direto,
né? Sim. Bem, pelo que a Larissa está falando, Pepeu, você lança lá em São Paulo, Belém já está up-to-date com todo o mobiliário disponível? Com certeza. Na verdade, a gente tem um privilégio, Mauro, que hoje em dia, a gente está up-to-date com o mundo, né? Quando lança-se em Milão ou na feira da Alemanha, o mobiliário, a gente já está com ele antenado no Brasil. Hoje em dia, a gente tem um privilégio, dentre as 5 lojas nossas, a Espaço Del Banho, que é a precursora do GPD, que tem 36 anos, a SCA, que é a mais antiga das 4 lojas, a Mais Design, a Sacaro e a Porto Belo. Mas na Mais Design, a gente tem, dentro da Mais Design, um mix de lojas. E é o privilégio de a gente poder montar ambientes como esse. Na Mais Design, a gente tem a linha contemporânea do Brasil, os estúdios mais renomados do Brasil hoje, Jader Almeida, que é um cara que está fazendo um sucesso no mundo inteiro, o Estúdio Bola, que nós inauguramos recentemente o espaço. Ontem, a semana passada, o Nicola, que é o meu filho, que é diretor executivo do grupo, esteve reunido com o pessoal da Mula Preta, que é um outro destaque de estúdio junto com o Estúdio Bola. Mas junto com isso, a gente tem... Então, a Mais Design é um mix de celebridades... De celebridades nacionais e internacionais. Aí a gente pega desde o Sérgio Rodrigues, do sucesso do Sérgio Rodrigues dos anos 60, que foi o grande designer brasileiro, que levou o design imobiliário do Brasil para o mundo, a poltrona mole, as outras poltronas, a moleca, e junta-se com os mais recentes, aqueles que estão vivendo esse momento rico, e os internacionais, que a gente consegue trazer coisa do Philip Stark e de alguns outros de fora para cá, para viver esse momento. Então é importante, se a gente consulta na internet os últimos lançamentos, você tem pronta entrega? Tem ele pronta entrega. Você pega hoje... Isso não era normal aqui, não né? Era normal. Você tinha que esperar... O mundo atualizou muito e é tudo muito mais rápido. Acabou aquele momento que a gente tinha que ficar aguardando não sei quanto tempo. Nós temos um espaço grande dentro da Mais Design, da Natuzzi Itália. A Natuzzi é hoje uma das marcas em imobiliário, principalmente na linha de estofado, que faz sucesso no mundo inteiro. Tem loja em Dubai, tem capital aberto na Bolsa dos Estados Unidos. Então, e ela oferece essa oportunidade para todo mundo. A Natuzzi Itália, por exemplo, a gente está aqui antenado dentro da loja Mais Design em Belém com aquilo que existe na Natuzzi em São Paulo, com aquilo que existe na Natuzzi em Milão. Então, é essa riqueza que hoje o mercado paraense de decoração tem a tranquilidade de ter acesso a tudo ao mesmo tempo. Pepeu, e preço? Eu ouvia falar que arquitetos de Belém acompanhavam seus clientes a São Paulo em função do preço. Como é que está essa distância? Lógico que tem frete. Aqueles que querem comprar mais fora, querem comprar mais caro, compra fora de Belém. A verdade do mercado hoje é essa. Porque não existe as tabelas hoje, principalmente... São nacionais? São nacionais. A franquia, por exemplo, da Porto Belo e da Sacaro, a gente tem uma tabela nacional que ela equaliza, inclusive, o preço dela conforme for a localidade do frete, para redistribuir para todo mundo. Aqueles que não conseguem fazer isso, quem comprar um produto fora, quando você traz ele para Belém, você vai pagar um adicional de frete de 8% a 11% do valor do produto e você vai ter que pagar um diferencial de ICMS, que a maioria das empresas que vende lá fora não conta para o cara. Mas hoje, o mercado consumidor, o mercado de imposto, ele leva em relação ao lugar que está sendo consumido. Então, quem comprou fora, passou na barreira da Cefa, o caminhão da transportadora, tem que recolher o diferencial do estado do Pará, justamente como acontece em qualquer um outro estado. Então, se você computar esses diferenciais, por isso que eu digo, quer comprar mais caro, compra fora de Belém. Larissa, e quando uma arquiteta faz um projeto de interiores, ela deixa a criatividade voar ou ela tem que se adaptar aos móveis que existem disponíveis? Não. Nesse caso, primeiro a gente busca a identidade do cliente, o perfil do cliente, e aí depois eu vou atrás. Primeiro eu faço meu projeto e depois eu faço a adaptação do que nós temos no mercado em cima do meu projeto. Então, eu busco primeiro fazer o projeto conforme o estilo e a necessidade do cliente e depois, com a aprovação do cliente, eu adapto. Você ainda tem essa necessidade de buscar coisas em São Paulo? Belém já está preparada? Não, está bem preparada. Graças a Deus, eu estou muito satisfeita com o mercado. O mercado está cada vez melhor, graças a Deus.
e eu estou muito satisfeita com o que as lojas hoje oferecem para os meus clientes. E você ainda tem um diferencial, você atua no mercado como Castanhal, não é? Muito próximo de Belém, mas já é considerado o interior do estado, com uma quantidade de obras, de condomínios impressionante. Graças não é? a Deus. E isso é uma novidade. Não é? Os arquitetos formados aqui em Belém, como é o seu caso, eles tinham certa dificuldade de sair daqui. Como são os médicos, como são os advogados, eles querem ficar aqui. E você desbravou um mercado muito interessante. Né? Graças a Deus. Em Castanhal, um condomínio teve muito destaque, que é o condomínio Quinta do Bosque. E eu fiz para esse condomínio mais de 70 projetos. Poxa. O condomínio tem, acho que são 520 lotes. Eu fiz mais de 70 projetos, graças a Deus. E com essa divulgação, eu consegui até o mercado em Belém. Hoje eu estou executando 4 obras em Belém, né? Tenho clientes já em Belém, bastante, porque antes era só interiores. Eu trabalho para São Miguel, Capanema, Capitão região Poço, como um todo. Exatamente. Então eu trabalho muito a parte de interiores, né? E eu venho a Belém justamente para atender o estilo do meu projeto, que são as lojas que oferecem, né? Principalmente o Grupo GPD, que eu vendo muito para o Grupo GPD pela satisfação e resultados finais. Quer dizer que, Pepeu, o mercado ampliou. Agora é Pará, não é só mais Belém. Sim, o mercado ampliou. E o Pará, até os nossos contratos com os nossos fornecedores, que a gente tem exclusividade dentro das nossas lojas, a área de atuação está do Pará. E a gente atende tanto o oeste do Pará, em Santarém, como a parte mais próxima à região de Castanhal, ou a parte mais ao sul do Pará, a região de Marabá. E isso acontece, clientes em vários lugares. O que a Larissa Lucy citou, por exemplo, um exemplo, o condomínio Quinta do Bosque é considerado um dos melhores condomínios fechados do estado do Pará. Exatamente. A Larissa Lucy ela é autora de 1/3 das casas. Ela não citou o número direito, mas é 1/3 das casas construídas no condomínio é de autoria dela. E são as casas mais bonitas quando você entra no condomínio e com diferencial cada um. Não é projeto repetido, é aquele projeto que você identifica e o dono, se você vai conversar com o proprietário, você nota nele claramente a satisfação de ter sido atendido naquilo que ele desejava pelo profissional. E isso retrata muito, Mauro, essa riqueza que o Pará tem de profissionais de arquitetura e do design. Aquelas pessoas que ainda sonhavam, da mesma maneira como os que sonhavam em comprar fora, tinha muita gente que sonhava em buscar o profissional de fora para fazer um projeto. Existia ainda disso também. Hoje é um absurdo isso. Nós temos um time de profissionais da arquitetura dentro do estado do Pará, e a Larissa Lucy está no topo desse time, que representa bem a qualidade do serviço prestado. Então, não tem como mais você buscar profissional em outro lugar. Por isso que a Larissa tem essa questão dos projetos dela, não só na região de Castanhal, como na região de Belém, porque nós temos um time de profissionais maravilhosos e vários deles já prestando serviço, inclusive em outros estados, pela qualidade do serviço que eles oferecem. E Castanhal influencia realmente toda a região, né? Sim, inclusive, agora em outubro, eu vou receber uma premiação do Top 100, né? Graças Top 100 a da Deus. revista Casa. Exatamente. Eu entrei entre os 100 arquitetos destaques do Brasil. E a casa que eu coloquei, que eu vou colocar na casa... É lá do condomínio. É do condomínio Quinta do Bosque, belíssima. E ela tem Eu mais de fico feliz, 700 né, metros ver quadrados. essa expansão. Antigamente você só falava Belém, Belém, Belém. E produtos dessa categoria fora é uma coisa realmente... E você, para logística, por exemplo, para entregar móveis em Marabá, em Redenção, você não tem problema com isso? Não, a gente não tem problema nenhum. A gente tem toda uma equipe preparada já para isso, tanto a parte de logística de entrega, como as equipes nossas, elas são muito preparadas para poder se deslocar e atender a montagem nesses lugares, adequar desde o aspecto de auxiliar o profissional na parte da decoração final. Isso a gente executa em qualquer uma das cidades do Pará. E é gostoso, Mauro, você vê um pouquinho disso. Eu sou de Mato Grosso, minha origem é de Mato Grosso. Eu estava uma semana atrás visitando Mato Grosso. Mato Grosso tem economia descentralizada, não é toda em Cuiabá.
Tanto é que você tem municípios ricos, Rondonópolis, Sinop, Castre, Barra do Garça, subindo pela região do norte, o à agronegócio beira da violento. BR-163. Você tem condomínios em todas as cidades. E quando a gente vê a economia do Pará também se espraiando um pouco mais, isso é muito gostoso, porque não se pode ter um Estado que cresça com a economia centralizada única e exclusivamente na capital. É verdade. Isso é bom a gente ver acontecer. Esse trabalho da Larissa Lúcia, ele mostra muito isso para a gente, dessa riqueza, e não é só Castanhal. A gente tem obras acontecendo de alta qualidade em Capitão Poço, em outros lugares, isso é interessante. Daqui a pouco Casas grandes. Você vai ter a necessidade de ter centros de distribuição nessas regiões, né? Provavelmente a gente vai ter que chegar num ponto que você vai ter, talvez, até as multimarcas, uma loja representando todas as marcas que a gente tem, um espaço em cada um desses lugares. Você tem 5 lojas, quer dizer, você cumpre de A a Z a palavra decoração. Sim. Você tem iluminação, você tem cozinha, você tem... A gente começa com a obra na parte do acabamento, desde a hora que começa o revestimento até a etapa final dos adornos na decoração na entrega da casa. Ou seja, a gente atende a casa por completo. Começa nos revestimentos, passa pelas ferragens, pelas louças na Espaço Del Banho, papel de parede, aí vem o mobiliário solto na Mais Design da Sacaro e os móveis planejados das cozinhas, dos quartos, dos homes dentro da SCA. O cliente pode fechar de A a Z no grupo só. E a gente tem o privilégio de atender vários clientes satisfeitos que fecharam em todas as lojas. É muito gostoso quando você vê um projeto final e você tem a oportunidade de encontrar com o cliente, conversar com o cliente, visitar a casa do cliente e ver que ele fechou o ciclo dentro das lojas do GPD. Larissa, como é pós-venda em Belém, a manutenção desses equipamentos? Porque são duráveis, né? Hoje um sofá tem uma vida útil aí de 5, 6 anos, né? Mas ele precisa de manutenção. Isso funciona na cidade? Funciona. O cliente entra em contato com a loja, aí a loja especifica um prazo, mais ou menos de 7 dias, e tem a manutenção necessária. Então, esse problema, graças a Deus, assim, eu não sinto. É como modulados, que precisa de uma manutenção. Manutenção, eu falo, Mauro, quando a pessoa está fechando, principalmente na parte modulado, quando um cliente chega na SCA e fecha a parte de venda de modulado da casa dele, eu costumo dizer bem assim, você tem que principalmente pensar no seu pós-venda. E eu também penso, não é como empresário, eu penso com uma cabeça de consumidor. E falei, depois de um ano, todo mundo vai precisar de um ajuste de porta de gaveta na casa dele. Isso é natural que aconteça. E tem mais um detalhe. Mas a loja tem um departamento de pós-venda? Tem um departamento só de pós-venda, de assistência técnica. Porque eu brinco assim, acontece um defeito no carro, você vê não sei quantos dias. Em casa é a mesma coisa. Eu vejo uma dobradiça, um trinco que saiu do lugar. Eu olho não sei quantos dias, mas tem um gesto que um dia que o cliente puxa o telefone dele e liga para a loja, a paciência dele já esgotou, porque ele não tinha tomado a providência. Então, na SCA, por exemplo, a gente tem um prazo de 24 horas para atender qualquer chamado de cliente. Porque eu falo, quando o cliente acionou a loja, a paciência dele já esgotou, porque ele já viu o defeito por alguns dias seguidos. E eu sempre especifico isso como um argumento muito forte. Realmente funciona, sabe? Então, isso daí, para mim, é um crédito muito grande que o grupo tem para mim. Produtos de decoração mobiliária, eles têm garantia? Tem um tempo de garantia? Tem. Todos eles têm garantia. Por exemplo, nós, todo ano a gente visita um fornecedor nosso da parte de ferragens na SCA, que é a Blum, que agora, semana passada, a gente estava até no evento de 25 anos da Blum no Brasil. Que eu já fui, a arquiteta Larissa Lucia já teve o privilégio de nos acompanhar numa visita às 8 indústrias deles na Áustria. Então, e junto com ela, mais alguns, todo ano a gente vai com 2 ou 3 profissionais de Belém visitar as indústrias da Blum na Áustria. Toda a parte de ferragem nossa que a gente utiliza, a maior parte dela é da Blum. A Blum ela é referência no mundo inteiro e ela tem apenas 4 países hoje que ela fabrica. 4 porque agora entrou a China. Ela só fabrica na Áustria, no Brasil e nos Estados Unidos. Ela atende 180 países no mundo. E agora ela passou a fabricar na China para atender apenas ao mercado chinês. Não vai exportar produto fabricado na China. E a gente tem o privilégio de ter a maior parte dos produtos ainda são fabricados na Áustria, de alta tecnologia. É um produto que ele tem garantia de 20 anos.
E eu até brinco, falo, vocês não conhecem o clima de Belém, vocês não conhecem a salinidade de Salinas. É verdade. Então, assim, mas com a manutenção, a maioria dos produtos, eles têm a durabilidade muito elevada, com certeza. Que bom. E o testemunho da arquiteta é fundamental. Sem dúvida. Hoje, dificilmente você tem uma venda direto para o cliente. Você tem os arquitetos como seus intermediários. Nós temos uma opção, o GPD, desde a constituição dele lá no início, dentro do Grupo Paraense de Decoração, a gente sempre dizia, quando chegava algum amigo meu na loja, a primeira pergunta para ele, quem é seu arquiteto? Eu não tenho arquiteto, não faz besteira. Aí eu falei, não, eu não quero gastar dinheiro com arquiteto. Falei, vai gastar mais porque vai gastar errado. Quem gasta errado, gasta mais. Contrate primeiro um profissional que vai te indicar o produto certo. Porque se você compra sozinho, você compra errado. Você pode se automedicar e ir direto na farmácia, mas o risco é muito maior. É exatamente a mesma situação. É bem assim, então, é verdade. essa tranquilidade a gente tem. Tanto é que nós sempre fomos referência. Na Porto Belo, quando nós montamos a Porto Belo, nós tínhamos, na rede de Porto Belo, as 140 lojas do Brasil, elas vendiam mais ou menos metade a metade. Metade era com arquiteto e metade cliente final. Na nossa Porto Belo de Belém, era 75% já era venda com arquiteto. A gente era referência, era case para a fábrica da Porto Belo. Olha, estamos de olho em Belém. Eu falei, porque eu quero atender melhor o cliente. Eu atendo melhor o cliente quando ele tem arquiteto, quando ele tem um design que acompanha ele, o profissional que está acompanhando ele. Hoje, as nossas vendas, elas são, todas elas, nas 5 lojas, superiores a 90% com especificação de arquiteto. Na SCA, isso praticamente 100%. Isso facilita para o lojista, facilita para o varejo, né? E no frigir dos ovos, sai mais caro com o arquiteto ou não? Não, porque você compra bem. Você compra e fica satisfeito. Não tem troca? Não. É mais assertivo o compra projeto. bem. Porque o arquiteto, quando ele faz o projeto, ele já sondou com o cliente, fez a sondagem do cliente, já levou o que é que você precisa, levanta as necessidades e o produto bem especificado, você tem uma assertividade muito maior ao final. Isso sai mais barato. Eu brinco com todo mundo que era sem arquiteto, falei, vai gastar mais dinheiro e não vai ficar satisfeito. É verdade. O que é que vocês me dizem desse boom novo que está chegando aí na construção civil? Muitos lançamentos imobiliários que estavam um negócio meio parado, né? A coisa está começando a fervilhar novamente. Parece que estão confiando na economia, lançando prédios e assim por diante. Você tem sentido isso no seu escritório? Sim, sim. Está realmente ficando melhor agora esse semestre. Está cada vez melhor. E Acho que a gente sente? tem, viu, Mauro, uma expectativa muito boa em relação à economia do país. O país ele vai experimentar um boom. Principalmente, teve no início do ano umas experiências boas, houve um resfriamento de mercado levemente ao final do primeiro semestre. Agora, com a aprovação de arcabouço fiscal, de nova realidade tributária do país... Traz mais garantia, né? Traz uma tranquilidade muito maior. E isso traz a tranquilidade para o consumidor, de se comprometer com os gastos. Aquele que estava segurando o dinheiro, ele vai investir mais. E isso combina um pouquinho até com o início da pandemia. Eu me lembro que no início da pandemia, algumas pessoas ficaram temerosas. Eu fiz uma reunião com o presidente da Porto Belo Fábrica, eu e 5 lojistas do Brasil. E ele me perguntou bem assim, como é que vocês estão vendo o mercado? 2 lojistas falaram, vamos ter que fazer promoção para vender. Aí eu virei para o César Filho, que era o presidente da empresa, falei, olha, prepare os fornos, não desligue nada, porque nós não vamos dar conta de atender o mercado. Porque as pessoas na pandemia se trancaram em casa e descobriram as coisas que tinha para arrumar dentro de casa. E isso aconteceu. Agora nós vamos ter uma retomada, porque o mercado da construção civil ele vai acontecer com toda a força. O Brasil precisa gerar emprego. O segmento que mais gera emprego no Brasil é a construção civil. O Brasil tem um déficit imenso de moradia. E aí os profissionais da arquitetura, do design, eles vão ter que trabalhar muito para poder atender toda essa demanda. Isso que a gente ouve muito da pandemia, as pessoas se preocupando no bem-estar, em algo mais agradável, já que ficaram muito tempo de casa. Você sentiu também isso? Não, trabalhei muito Sim, na mas pandemia. você sentiu clientes preocupados com isso? Com o bem-estar, de Sim, alterar, de sim. reformar, de trocar móveis? Exatamente, eu senti eu trabalhei muito na pandemia porque eles já sentiram, eles acabavam ficando mais tempo dentro de casa e sentiram a necessidade das mudanças. Tanto que o material de construção deu um salto durante violento. a pandemia. É. Mobiliário também? Também veio na sequência todinho. Tem um case que é muito interessante, eu vou procurar ele resumidamente.
Nós tivemos um cliente da Larissa Lúcia em Castanhal que, no início da pandemia, ele ia começar a construir. Mas estava preocupado que não saía dentro de casa, ele e a mulher dele, trancado, com medo de todo mundo. Mas eles também, ao mesmo tempo, eles queriam acelerar a obra deles. Nós montamos uma operação de guerra para atender esse cliente. Verdade. Levamos os mostruários todinho da Porto Belo. Montamos um stand na obra do lado da casa dele. Os porcelanatos, fazia a transmissão online para que ele pudesse ver tudinho como que ia ficar na obra dele. Porque ele queria acelerar a obra dele para poder morar na casa nova. Então, você vê como que a coisa aconteceu durante a pandemia, da pessoa descobrindo esse novo momento de morar bem. Olha, muito obrigado aos dois. Parabéns, ok? O Argumento fica feliz em poder trocar esse tipo de ideia, trocar essa experiência, esse talento com vocês. Pepeu, parabéns pelo seu empreendedorismo, né? De tanto tempo no mercado que a gente sabe que não é tão seguro, você consegue segurar, né? Isso dá uma credibilidade impressionante. Hoje, mais do que nunca, a gente está atrás de credibilidade. Sim. Parabéns. Larissa, muito obrigado, parabéns pela categoria com que você tratou esse assunto, sabe? Sem tomar tempo de ninguém, tudo muito tranquilo, entendeu logo o processo. E nós estamos aí diante das câmeras. Muito obrigado. Eu que agradeço de coração. Tudo de bom. Obrigada, Mauro. Obrigado aos dois pela entrevista. Falou, Mauro. Obrigado a você. Deus. E que nós tenha certeza, assim, o GPD, que está presente no seu cenário, está presente na casa de uma grande parte dos paraenses e que tem o privilégio de hoje estar aqui nesse cenário que discute assuntos tão relevantes para o povo do nosso estado do Pará. Muito obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre os 70 anos do Hospital Adventista de Belém. Eu volto já. Argumento, oferecimento, Hospital Porto Dias, Unama, Grupo Líder e Unimed. Gente, de lugares como esse é que vem as verduras e hortaliças do Líder. E todos os fornecedores passam por uma seleção rigorosa de normas ambientais, trabalhistas e logísticas. E como os produtos são perecíveis, assim que chegam no Líder, passam pelo resfriamento, por uma nova higienização e já seguem para sessões de hortifruti. Tudo para que os clientes fiquem sempre bem servidos da qualidade que só o Líder tem. Hortifrutis do Líder, qualidade é tudo e muito mais. Um dia ele vai crescer e lembrar de todo esse cuidado. E cuidará assim dos próprios filhos. E a vida segue, uma vida cuidando da outra. A maior cobertura hospitalar e diagnóstica do Pará agora tem plano de saúde, Porto Dias Saúde, para fazer ainda melhor o que o Porto Dias mais sabe fazer: cuidar da vida, da sua vida. Porto Dias Saúde, o plano da sua vida. Aqui tem sol, tem verão, tem cuidado. Tem sorriso no rosto, tem o calor da estação. Tem água para hidratar e aproveitar a vida. Aqui tem proteção para a sua pele. É época de curtir o verão com todo o cuidado e carinho que sua saúde merece. Afinal, aqui tem verão, aqui tem Unimed. Bem, nós estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar sobre os 70 anos de um ícone da cidade, o Hospital Adventista de Belém, na Almirante Barroso. Não tem quem não conheça, né? Estou aqui conosco dois diretores da instituição, Jackson Freire é da área administrativa e Marcos Barcelo é da área médica. Então nós vamos conhecer todos os detalhes que levaram ao sucesso de 70 anos de uma instituição como o Hospital Adventista de Belém. Boa noite aos dois, muito obrigado por ter vindo. Boa noite. Para nós é um prazer muito grande poder conversar sobre um hospital e especificamente o Hospital Adventista de Belém, que conseguiu durante todo esse tempo manter uma qualidade muito grande, manter uma respeitabilidade, coisa que não é fácil quando você trata de saúde, não é? E a gente sente orgulho de estar muito bem amparado. Não é isso? É isso aí. O que é o Hospital de Belém hoje? Bem, só para a gente
começar. Ele foi fundado por 2 missionários da Igreja Adventista de Belém, não é? Da Igreja Adventista. Chegando a Belém, fundaram primeiro um ambulatório, depois se transformou num grande hospital. Não é isso? É isso mesmo, mas primeiramente, boa noite, obrigado por estarmos aqui com essa conversa aqui, falando um pouquinho desse hospital, do Hospital Adventista de Belém. É sempre um prazer falar do hospital. Esse hospital ele tem uma história muito bonita. Antes dessa fundação, dessa clínica, que foi o Bom Samaritano, foi o primeiro nome dessa clínica, esse casal americano, eles fundaram uma lancha, que é chamada de Luzeiro 1. E essa lancha... existe até hoje. Existe até hoje. Ela está no nosso... Eu já conheci. Não lembro o número da Luzeiro que eu conheci, mas conheci bastante. Exato. E hoje nós temos a Luzeiro 29, né? Que continua fazendo atendimento às ilhas aqui na região metropolitana de Belém. E é um atendimento voluntário. Totalmente social. Totalmente social e voluntário. Interessante, Mauro. Primeiro, boa noite, Mauro. Boa noite, amigos. É interessante entender, verificar qual o poder de uma obra altruísta, de uma obra sem propósitos que não seja ajudar os semelhantes. Esse camarada sai dos Estados Unidos, de um lugar confortável, em boas condições. Ele não foi obrigado a vir para cá, mas o coração dele se comoveu de ver o sofrimento e veio para cá. Colocou um barquinho, começou uma vida com as limitações. Nem nos melhores sonhos da vida dele, ele iria imaginar um hospital como o Hospital Adventista de Belém, com 225 leitos, e podendo fazer um atendimento como ele gostaria muito de assistir. É pena que a vida é curta, né? Se ele pudesse viver, a gente traria aqui, mostraria, olha, isso aqui é o fruto da sementinha. E esse trabalho dos barcos é realmente muito importante, muito importante. Quem conhece a Amazônia vê a importância dele. E parece que vocês vão lançar um barco novo, não é? Estrela do Amanhã? É um barco novo, é uma Luzeiro, né? Mas é uma Luzeiro mais atualizada, até com sala de cirurgia. Isso. E nós queremos atender ali toda a região do Marajó com a Estrela da Manhã, fazer um trabalho ainda melhor do que a gente faz. A ideia é que esse barco ele passe ali 3 meses, 2 meses em uma região, atendendo aquela população de acordo com a necessidade epidemiológica do local e também servindo em outras áreas, não só a área médica. E, doutor Jacques, quem banca esse serviço que não deve ser tão barato, não? Isso, esse serviço a gente tem primeiro a parceria do barco, né, com o Instituto Camila, Instituto Camila, né, da família, é uma família de empresários dos Pantojas aqui da nossa cidade, são adventistas também. E eles estão doando esse barco e nós estamos, então, fazendo ali a estrutura, toda a parte médica, para que possa atender. Recheando o barco agora. Recheando o barco. E qual é a previsão dele começar a navegar? A previsão de que ele comece a navegar no começo do ano que vem. Mas até o final desse ano, ele já estará totalmente pronto, já está com em torno de 70% das obras concluídas. A ideia, Mauro, não é chegar lá com um barco, olhar mais ou menos e dar um medicamento e dizer missão cumprida. Não, você leva um ultrassom, você leva o que existe, que é portátil. A gente está vendo raio-x portátil, de qualidade, para chegar, identificar e tratar e não deixar aquele povo sofrer, reduzir o sofrimento. Né? Que interessante. Ele vai sair bem aparelhado. Você tem ideia de quantas pessoas poderão ser atendidas? Qual é a capacidade do barco? Bom, o barco ele estará disponível para atender a população daquele município, daquela área que foi escolhida. Exatamente, como eu falei, não é só na área médica, a gente quer também na parte educacional, em parceria com a Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA, e queremos também atendimentos jurídicos e outras áreas, né? Queremos realmente criar um impacto. Uma ação social completa. Exatamente. Eu queria ter o prazer de fazer como nós fizemos recentemente. Nós fomos a um lugarzinho bem do interior do Maranhão e quem nós levamos lá? Jean Clay, nós levamos lá a minha chefe, o doutor Ricardo Tuma, o chefe da urologia. Ou seja, o que havia de melhor do Hospital Belém, melhor no sentido de mais experiência, não estamos diminuindo os outros colegas, mas a proposta foi levar aquilo que hoje, para marcar uma consulta com o Jean Clay, você vai esperar um tempo, com o doutor Tuma um tempo. Eles tinham esse médico à disposição deles. No barco, eu acho que a gente vai também ter momentos assim. Então, vamos voltar ao hospital.
Né? Ok. O hospital, no início, ele era tocado por obreiros. Continua? Muito pouco. Aquele modelo de obreiro, ele é um modelo que ele não teve como se manter dentro de uma estrutura moderna. Eu continuo sendo obreiro, mas já temos um grupo bem pequeno. Então explique rapidinho o que vem a ser obreiro. O obreiro é um médico missionário. Eu não recebo um salário de médico. Eu recebo um salário diferente, recebo algumas ajudas, mas eu abro mão de parte do meu dinheiro na proposta de... É a proposta missionária. Você entende uma missão e você acredita que aquilo que você abriu mão, Deus lhe dá de uma outra forma. Não é uma troca financeira, não. É uma troca onde você faz aquilo que Deus pede e sabe que Ele vai fazer muito mais, como Ele sempre fez. Você vai ser feliz. A gente não pode concentrar a felicidade somente na parte financeira da vida. Qual é a relação hoje entre a Igreja Adventista e o Hospital Belém? Há uma manutenção mútua, há uma atenção? De que forma funciona? Não, a Igreja Adventista ela é mantenedora do Hospital Adventista de Belém. A gente tem regiões administrativas no Brasil que a que nós estamos ligados, ela fica em Ananindeua, que é a União Norte Brasileira, que, por consequência, está ligada à divisão sul-americana. Uma área muito bonita, a gente passa um gramado grande. Isso, exatamente. Mas, assim, não há nenhuma relação de manutenção nem de uma parte nem de outra. Cada um tem a sua vida própria, tem a sua maneira sustentável de trabalhar. A igreja tem um braço importante na área da pregação do Evangelho, tem uma área importante na área de educação e também na área de saúde. Então, publicações também. O lucro gerado pela operação do hospital é totalmente reinvestido no hospital? É colocado no hospital. O hospital, graças a Deus, ao longo dos anos, você deve ter acompanhado isso de perto, que você tem um conhecimento disso aí, mas esse hospital ele foi crescendo gradativamente. Eu estou, Mauro, há 23 anos na direção, entre vice-diretor e diretor. O Jackson está há 16 anos. 16 anos. Nós temos uma história de parceria aqui juntos. E graças a Deus, eu sempre insisto nisso, o mérito não é nosso. O mérito, Deus nos deu sabedoria e grande parte das boas ideias vieram de colegas que nos deram essas ideias. A gente tem que dar o mérito a quem teve. Mas veja, o hospital está bem financeiramente, o hospital tem projetos grandes, a gente vai falar um pouquinho disso para você. E tudo isso a gente sabe que é feito com o dinheiro que rendeu, que a empresa rendeu. Né? E tem uma rede de hospitais adventistas em nível de Brasil, né? Eu lembro do Silvestre, no Rio, né? Tem uma rede mundial, na verdade, né? A gente tem, assim, em termos de instituições de saúde, são mais de 600 instituições de saúde no mundo todo. E nós temos hospitais, centro de vida saudável, clínicas, no mundo inteiro. Eu acho que a maior rede, assim, os maiores hospitais estão nos Estados Unidos, mas a gente tem na América do Sul e, por conseguinte, temos aqui alguns hospitais no Brasil, dentre esses que você citou, o Silvestre, mas tem o Pênfigo, que fica em Campo Grande, São Paulo, temos Manaus o Silvestre, que e eu Belém. creio que tenha sido o primeiro no Brasil, né? O Silvestre. Silvestre já foi um hospital assim da vanguarda, né? Um hospital tem todo aquele glamour do Cristo Redentor ao lado dele, né? Isso mesmo, mas que hoje está bem, continua. O Hospital Adventista de Belém, um hospital aberto, qualquer profissional da saúde pode operar internamente ou sua equipe fechada? Boa pergunta. No passado era fechado. Por muitos anos era somente aquela equipe. Eu entendi, Mauro, que valia a pena abrir. E a gente fez isso. Na verdade, eu criei 2 staffs. Aquele staff que é do hospital especificamente e aquele bom médico que pede para operar lá. Ele não tem um consultório lá, mas ele tem acesso, ele pode operar. E quando há uma vaga no staff 1, quer dizer, aquele staff que tem consultório, ele tem prioridade porque ele já conhece, o sistema. E a gente já o conhece, né? Essa é a vantagem. E a modernidade em nível de equipamento e digitalidade, que hoje é fundamental, é um hospital digital? Nós estamos... É bem interessante essa tua pergunta, porque existe um selo de qualidade para definir o que é um hospital digital. Fim do papel. Exatamente. Hoje nós estamos em uma das certificações digitais, que é a RIMS 6, a RIMS, melhor dizendo, nós temos a RIMS 6. Ou seja, nós estamos nesse caminho do hospital sem papel, que é o projeto que nós vamos agora desenvolver, que é o RIMS 7, que é para ser considerado um hospital sem papel.
Mas a gente tem já o prontuário eletrônico, nós já fazemos a digitalização de toda a nossa documentação, então podemos dizer que estamos caminhando a passos largos nesse sentido. Os médicos já podem dar uma receita digital. Ele pode ver o seu exame de imediato, você acabou de fazer lá o exame, ele já vê no consultório, né? Facilita para ele o tratamento. Isso fica arquivado, né, o médico, daqui um ano o paciente vai vir no hospital. E os próximos 70 anos, doutor Jacques, me conte aí, o que é que nós vamos ter? O hospital tem que crescer, a população está crescendo. A gente ouve falar que há sempre carência de UTI, nos pedem, conhece alguém do hospital, liga lá, né? Sim, sempre falta uma vagazinha, quer dizer, existe uma demanda. E vamos quando é que o hospital vai pensar crescer? para os próximos 5. 5 anos? Nosso projeto é para os próximos 5. 5. Tá? Eu vou falar um pouquinho, o Jackson completa. O hospital cresceu muito na sua parte de protocolos, de qualidade e assim por diante. Mas a arquitetura não cresceu na mesma direção. Você passa no Almirante Barroso, aquela frente não representa mais a qualidade do hospital. Então, Mauro, onde você vê 2 andares, serão 7 andares. Vamos subir 5 andares naquela frente. Aproveitar que a legislação permitiu no Almirante Barroso, porque são 2 andares, porque a legislação não permitia. Na época não permitia. O Merari teve que fazer do lado, né, ali, o projeto dele. Onde a nossa garagem, muito bem, se nós vamos aumentar a quantidade de atendimento e de leitos... Tem que aumentar a vaga. 5 andares a mais na garagem. No próprio prédio de estacionamento, você vai colocar mais 5 andares. Mais 5, já está sendo feito reforço, a coisa já está indo. Então, a gente cresce na frente 5, 5 na garagem, o prédio administrativo recebe mais um andar e o prédio que já existe de consultório, de centro cirúrgico, também ganha mais um andar ali, que vai ser optimizado para ser um andar. A gente quer estudar a forma de fazer isso de uma maneira que fique sempre esteticamente bonito e que seja prático para trabalhar. E que o hospital não pare de funcionar. Exatamente. Tem isso. E esse é que é o difícil. Você tem que trocar o pneu com o carro andando. Com o carro andando, exatamente. 2 centros cirúrgicos, em 2 andares serão centros cirúrgicos. A gente precisará de 2 andares. Então, tem muitos... E os desafios... E tem mais. Isso não é sonho, assim, sem rumo, não. Nós temos uma gestão aí que, na reunião conosco, disse: eu quero a data de inauguração. Eu digo, isso é que eu gosto de ouvir. E o hospital toca todas essas obras com recursos próprios? Com recursos próprios, mas às vezes fazemos financiamento também. O hospital... até porque equipamento, né, tem que estar atualizando toda hora. Exatamente. Então, é normal você pegar capital de terceiro, né, captar isso nos bancos. Eu soube que vocês também assumiram um hospital da Hidro em Barcarena. Sim, é verdade. Né? Já está lá, já está operando lá, tudo. Foi um desafio para a gente aquilo ali. O desafio era o seguinte: manter a qualidade do hospital num local distante. A gente havia sido convidado para o hospital de Parauapebas para assumir aquilo. Da Vale. Agora veja, a distância de novo nos preocupava. Veio esse modelo, eu digo, vamos lá. E aí o Jackson topou e a gente foi na direção, fomos juntos aí. E é um hospital que você... A pessoa que é atendida lá, o cardiologista, é o meu chefe da UTI aqui. O otorrino, é o meu chefe da otorrino aqui. Mesmo grupo de staff. Então, conseguiu manter uma qualidade... Tem sido uma alegria para a gente aquilo ali. O hospital está bonito, bem estruturado, equipamentos bons. Né? Você falou há pouco, Jacques, sobre a Faculdade Adventista da Amazônia, né, que fica ali na estrada de Mosqueiro. Isso. Uma estrutura bonita e tudo. Isso. E a gente imagina logo no curso de medicina, que é o mais demandado e assim por diante. Me conte. É um sonho. Houve algumas mudanças agora no novo governo, né? A gente está ouvindo falar que vão dar uma certa liberada. Isso, nós estamos acompanhando todo esse processo. É um sonho. A FAAMA tem uma estrutura admirável, uma estrutura que, com algumas adaptações, e já tem um hospital, atender, né? já temos um hospital. A primeira já tem o hospital anexo. Exatamente. Então, nós temos, sim, interesse em investir nessa empreitada aí. E, assim, os passos vão sendo dados com muita segurança. Mas você acha que ano que vem? Não, eu acredito que ano que vem nós não temos condições, mas o projeto nós já iniciamos. Junto ao MEC e tudo mais. Isso, já iniciamos, tá caminhando já temos bem, uma... A instância superior está andando nisso. Mauro, do lado da FAAMA ali, o lado que fica entre a BR e a faculdade é nosso, aquele terreno. Oxi. E a proposta é fazer um hospital ali também. E ali um hospital para aquela região toda e com um atendimento
para aquele povo mais carente e que seria o hospital escola para a própria faculdade. Então, teríamos 2 hospitais, o hospital de referência maior, o nosso, e o outro ali para servir aquela região. Eu tenho lido alguma crise na área de planos de saúde. O Hospital Belém tem o seu próprio plano de saúde, Garantia e Saúde, Sim. principalmente com fraudes, né? Que o brasileiro sempre encontra um jeitinho e faz uma cirurgia plástica e consegue um outro laudo e assim por diante. Vocês têm sentido isso, já que vocês, além de ter plano próprio, trabalham com outros planos? É assim, Mauro, na área de saúde, estima-se que 30% a 50%, tem gente que defende 30%, tem gente que defende 50%, é de desperdícios. E esses desperdícios, eles são gerados de diversas formas. Aquela pessoa que marca uma consulta e não retorna com o médico, aquela pessoa que chega num pronto-socorro e pede um exame que muitas vezes não é necessário. Então, assim, há muitos desperdícios. Então, além dessa questão, que a gente nem tem, assim, muitas vezes como apurar se a sinistralidade dos planos, elas estão baseadas em fraude ou no mau uso, ou uso indevido do plano, mas o que a gente observa é que tudo isso está num contexto do desperdício, e é isso que a gente precisa combater. Há tanto hospitais quanto convênios. Agora mesmo a gente tem aberto algumas discussões com os convênios, porque a gente vive um dilema. Nós temos um hospital que tem um plano. Então, a gente não pode, por exemplo, pedir algo para o plano externo e não pedir para o nosso. Ou administrar uma medicação para o nosso plano e administrar uma medicação diferente para outro plano. Então, é um dilema. Então, a gente participa muito dessas discussões, sempre buscando assim, uma solução que seja uma solução de sustentabilidade, de previsibilidade, tanto para nós quanto para os planos. Então, essa discussão, por exemplo, um dos planos que nós temos agora também é um programa chamado Saúde Baseado em Valor, que de maneira resumida é você colocar o paciente como centro da atenção, mas gastar o mínimo possível com isso. E o desperdício é a bola da vez, é o que a gente deve trabalhar todo dia para... Marcos, o Hospital Belém foi pioneiro em transplante renal, transplante do coração. Córnea renal. Tá? E por que parou? Acabou a demanda, ninguém está precisando mais transplantar? Será que é só o Faustão? O que houve? Amigo, eu desejo muito voltar um dia a esse programa e dizer para você, Mauro, voltamos a fazer o transplante. Dos 12 que fizemos, graças a Deus foi um sucesso. Olha, tem muitos anos e a gente tem a maioria deles vivos. O primeiro está vivo, né? Continua vivo. E a gente quer retomar isso aí. Estamos trabalhando junto ao doutor Dionísio e a parte burocrática do sistema. E o nosso desejo como hospital é voltar a fazer o transplante. Estamos investindo em equipamentos. Deixa eu adiantar para você. Você vai poder dizer, aqui é o primeiro momento que a gente está dizendo isso. Nós estamos trazendo para cá, deixa eu perguntar para o Jackson, a mais moderna hemodinâmica de Belém do Pará, é isso? Não. A mais moderna do Pará? Também não. Também não. A mais moderna do norte do Brasil? Também não. A mais moderna do Brasil? Eu já posso adiantar dizendo que é a mais moderna da América Latina. Da América Latina. Não tem no Sírio, não tem no Einstein. Terá. Quando é que chega isso? Aqui em Belém do Pará. Nós já assinamos todos os contratos, né? Acredito que entre 60 a 90 dias a hemodinâmica já está. Isso Um tudo. grande investimento. É interessante porque tudo que é bom está no sul, né? Essa é uma pregação que a gente quer desconstruir essa ideia. Sim. Existe até piada, o melhor hospital de Belém era o aeroporto. É claro que o sul tem seu valor e certamente estará ali. Mas a gente também tem que valorizar o nosso povo, a nossa região, né? Que interessante. E com isso poderá voltar, né? E o transplante anda linkado com tudo isso. Portanto, eu anseio. Eu fiz anestesia para o primeiro transplante. Então, amigo, eu tenho um carinho grande por isso, né? Eu tenho os vídeos. Hoje a gente olhava esses vídeos. Nós vamos mostrar na festa dos 70 anos, alguma coisinha. E aí, enfim, aquilo deu uma saudade daquele momento, né? E um detalhe interessante. Só isso, a curiosidade. Quando nós íamos iniciar o transplante, eu fiz uma oração. Eu tinha medo. Era uma experiência nova para todos nós. Capacidade o grupo tinha, preparo tinha, mas, amigo, é a primeira vez. E eu pedi a Deus ali e disse, Senhor, que ao amanhecer esse dia, foi a noite inteira da cirurgia,
que ao amanhecer esse dia a gente tem um paciente vivo em boas condições. Rapaz, emocionou o grupo, eu me emocionei. E de manhã ele estava vivo e estava bem. Né? Que bom. Um detalhe que muita gente ainda pergunta ou tem dúvida, a questão da relação da religião com o hospital. Né? Então, eu já ouvi algumas pessoas dizerem, não, eu não sou da igreja, não sei se vão me atender, sabe, esse tipo de coisa. Eu sei, mas eu já ouvi pessoas falarem. O que você poderia me dizer sobre isso? Olha, primeiramente nós nascemos numa base de uma missão especial, que é tratar o indivíduo, tratar o ser humano de maneira completa. Corpo, mente, físico e também a parte espiritual. Então, assim como Jesus disse, aquele que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, pelo contrário, nós temos que atender a população, independente de religião, independente de qualquer outra coisa, nós estamos aqui para salvar, nós estamos para cumprir uma missão que é restabelecer a saúde integral das pessoas e também fazer um trabalho para que elas encontrem qualidade de vida, que elas possam ter um equilíbrio emocional, equilíbrio nas suas famílias. E é isso que a gente faz. A religião a gente utiliza para tornar a vida das pessoas melhor. E está demonstrado já que a fé ajuda na cura? Mauro, para não ter dúvida nenhuma desse ponto da religião, nós tivemos o prazer, o respeito de receber, me parece que no ano passado, a Virgem Maria, essa do Sírio, um paciente estava internado e ele solicitou que pudessem levar a ele e ele tinha uma certa influência no processo e foi possível e viabilizou-se e eu fiz questão de estar lá para receber, para acompanhar e fiz isso com um coração cheio de alegria de poder fazer. Que bom. Né? Bem, uma data como essa, 70 anos, é lógico que tem que ter algum tipo de comemoração. Vocês vão receber, geralmente, pessoas influentes no hospital, autoridades, creio eu, agora no dia 29, na Estação das Docas, não é isso? Isso mesmo. E lá você já adiantou que vai passar lá de novo o filme do transplante. Bem curtinho, para ninguém passar mal. Porque é um negócio que quem está por fora fica assim meio apavorado. Bem curto. É algo extremamente interessante. Eu digo assim, Mauro, que a gente queria ser, eu, você, Jackson, como o Hospital Adventista de Belém. Quanto mais velho, fica mais bonito. Que pena que as coisas não andam do mesmo jeito. Esses investimentos que vocês falaram agora já vão começar? Em nível de obra, na frente, tudo já? Já, nós estamos na fase dos projetos, né, de autorizações e alguma movimentação interna já está acontecendo, desmobilização de alguns departamentos. Então, já começamos bonito. E vai ficar legal. A gente quer entregar algo bem bacana para sociedade belenense, do Pará, do Norte, enfim. Lutem por esse curso de medicina, ele é extremamente importante, nós temos muita carência aí de médicos, né? De profissionais de saúde de modo geral, lutem porque isso para nós é muito bom. Parabéns pelo sucesso do hospital, parabéns pela atuação de vocês e muito obrigado pela entrevista. Obrigado, amigo, pelo espaço que você nos permitiu ter aqui para falarmos um pouco do nosso Hospital Belém, do nosso povo. E que Deus abençoe, que a gente continue trabalhando para que as pessoas vivam melhor e depois virão os nossos netos e a história continua. E, Marco, não sei se você lembra, mas você esteve aqui no Argumento com 60 anos do hospital. Verdade. Sim. Né? A coisa quem sabe se a gente vai estar nos 80. Não, mas daqui a 5 anos, nas inaugurações, vai estar mais perto. Sim, a volta do transplante, que é importante. Isso. Um abraço. Olha, muito obrigado, Jacques e Marcos. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado pela sua companhia. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Até lá e boa noite.